Mas a censura não ficou por aí, não. Livros considerados subversivos, como esse aqui, O Capital, de Karl Marx, foram retirados das bibliotecas e das livrarias. Num clima como esse, muitos artistas e intelectuais tiveram de sair do país. Era o tempo do exílio. Apesar da censura e das perseguições políticas, a cultura resistiu. A peça Liberdade, Liberdade, de Milor Fernandes, acabou virando uma espécie de revolta contra o que acontecia no país. Durante uma apresentação da peça Roda Viva, de Chico Buarque, o teatro foi invadido e os atores do grupo Oficina espancados. Mas o teatro não foi o único a se rebelar. Na verdade, é a música que acaba se transformando na grande trincheira de resistência ao autoritarismo do regime militar. Ao mesmo tempo em que Roberto e Erasmo Carlos estouravam com a Jovem Guarda, jovens compositores universitários faziam música de protesto. Influenciados pela bossa nova e o samba, utilizavam os festivais de música, o teatro e o cinema para resistir. Além da música de protesto, o regime militar também viu nascer sob sua forte censura um outro movimento que também marcou época, a Tropicália. A Tropicália se caracterizou pelo espírito irreverente popular de cantar as coisas do Brasil. Além das letras repletas de ironia e humor, os tropicalistas também inovaram pela harmonia e pela utilização da guitarra elétrica, o que fez muita gente torcer o nariz. Os mais conservadores achavam que os instrumentos eletrônicos iriam descaracterizar a música brasileira. Os tropicalistas fizeram e até hoje fazem muito sucesso. E esse sucesso todo se deve em grande parte a essa maquininha aqui, a TV. A TV e a um apresentador muito especial, Sr. Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Chacrinha foi um dos pioneiros na televisão brasileira. E em seu programa, pela primeira vez, o povo aparecia e se reconhecia na telinha. Foi Chacrinha que popularizou a Tropicália. Sem a força do velho guerreiro, provavelmente a história teria sido outra. Esta agitação toda que acontecia no país, principalmente com relação aos questionamentos dos tropicalistas, não era simplesmente uma reação à repressão dos militares. É claro que havia uma reação contra o autoritarismo, mas a rebeldia dos jovens não era uma exclusividade do Brasil. No mundo todo, a juventude se rebelava contra tudo e contra todos. Guerra do Vietnã, consumismo, injustiça social, repressão política, racismo, preconceito contra as mulheres e os negros, educação ultrapassada. Tudo era motivo de rebeldia dos jovens, que queriam e acreditavam poder modificar o mundo. A esta rebeldia, os jovens incorporaram a maneira de viver dos hippies, que chocavam as pessoas mais conservadoras com suas roupas extravagantes, seus cabelos compridos e a defesa do amor livre. Contestando valores como a família e o apego ao consumismo, os hippies também eram contra todas as formas de poder, como o poder do Estado e da escola. Como você pode ver, a rebeldia dos jovens nos fins dos anos 60 e começo dos anos 70 acabou se espalhando por vários países em vários cantos do mundo. Mas o que é importante mesmo que você aprenda nessa teleaula é como se deu o processo de legitimação do regime militar. Ou seja, para ser aceito pelo povo, esse regime tinha que ter sucesso em desenvolver o país e dar melhores condições de vida para a população. Usando o discurso de que era preciso ter estabilidade política para se desenvolver, esse regime reprimiu qualquer manifestação contrária a ele e acabou provocando um dos momentos mais duros da nossa história, os chamados Anos de Chumbo. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu os mais duros anos do regime militar, os Anos de Chumbo. Você viu como foi o milagre econômico brasileiro e como o regime militar justificou a repressão política como o caminho para o desenvolvimento. E finalizando, você viu que apesar da repressão, ainda existiram focos de resistência ao regime, principalmente na área musical. Apesar de ter conseguido sufocar toda a oposição, o regime militar não conseguiu superar vários obstáculos.
Um deles foi a crise internacional do petróleo, a partir de 1973, que acabou colocando um freio nas pretensões de desenvolvimento dos militares. Bem, até a nossa próxima aula. Até lá. Consulte os livros.